Há quem trabalhe e há quem se ande a divertir. Não é verdade, Tiago? Bem, a quantidade de pessoas que têm ido à Diverlândia na fila, aproveita e vai, a entrada é gratuita e é muito divertido. Ora, até ao dia 6 de janeiro. Muito bem, agora vamos falar de descalculia. Ora, nem mais. Ou seja, muitos dos resultados péssimos a matemática que se têm verificado nos últimos anos, alguns pelos métodos de ensino, outros pela falta de estudo e outros ainda podem ser derivados de descalculia. Vamos saber, afinal de contas, como é que se pode detectar esta patologia e para ajudar os professores a ensinar matemática da melhor forma. E por isso temos 3 convidados de luxo. O professor Dr. Rafael Pereira, mestre Inês Salgado e também uma Max Machado. Um grande aplauso. Olá! O Max. Ora bem, vamos então começar por falar aqui. Quer ser tratado por Rafael e não por professor Rafael. Vamos a isto, vamos saber, afinal de contas, que bateria de aferição de competências matemáticas é esta. O nome é complicado, mas, de facto, o objetivo é simplificar. Sim, o objetivo é simplificar. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite também. E ainda bem que se fala de descalculia. O objetivo é descomplicar. Nós chamamos-lhe BACMAT, para ser mais fácil, bateria de aferição de competências matemáticas, e o objetivo da bateria é exatamente aferir se se trata de uma dificuldade de aprendizagem na matemática, simples, que tem, com correção e reeducação, tem uma resolução, ou se trata de uma patologia ao nível de origem neurobiológica, porque a descalculia exatamente tem essa origem, advenha ela de um fator genético ou não, e, portanto, que permite ao profissional da educação e da saúde perceber se trata de uma descalculia ou não. Ela é resultado de um estudo de mestrado, portanto, foi produzida por mim e validada aqui pela Inês, no seu estudo de mestrado, e portanto, resulta exatamente daí. Mas qual é a grande diferença entre a descalculia e as dificuldades na matemática? A diferença reside exatamente que a dificuldade da matemática pode advir por um fator não neurobiológico. E que fatores são esses? São fatores emocionais. A criança pode não estar bem emocionalmente e, portanto, tem alguma resistência na aprendizagem de qualquer temática, seja a leitura, seja a escrita, seja a matemática. Pode advir de um fator social, pode advir de um fator também de má adaptação ao método de ensino, de uma rejeição à escola e, portanto, é não neurológica. Quando falamos de descalculia, estamos a falar de áreas do cérebro, e eu trouxe até uma imagem que depois até podemos projetar, estamos a falar de áreas do cérebro, concretamente, onde a matemática funciona, em que o cérebro é responsável por essas áreas. Nós vamos ver essa imagem. Aqui está ela. Esta que estamos a ver, em que naquela área a verde, portanto, estamos a falar do hemisfério esquerdo do cérebro, portanto, sendo que é a maior responsabilidade ao nível da matemática, portanto, estamos a ver ali aquela área a verde, que é onde ficam os lobos frontais, que são responsáveis pela realização do cálculo mental e das operações matemáticas onde estão básicas. Os números todos. Exatamente, onde está ali tudo. Depois temos as áreas occipitais parietais, que ficam tanto em cima como na parte de trás ali do hemisfério esquerdo, que são responsáveis pela discriminação visual dos símbolos matemáticos, por exemplo, aquela discriminação do mais e da troca com o vezes, do menos na troca com o dividir, em termos de símbolo gráfico, não em termos de operação. É aqui nesta área, a responsabilidade é aqui nesta área, e depois temos o lobo temporal esquerdo, que é responsável pela memória, por exemplo, de séries, como os dias da semana, os meses do ano. Portanto, tudo está distribuído no cérebro em cada área específica. E por isso é que, quando nós falamos em descalculia, temos que ter o cuidado de perceber que o aluno não é descalcúlico por si só. O aluno é descalcúlico, mas pode ter um subtipo de descalculia. Um aluno pode fazer muito bem contas de matemática e pode não reconhecer, por exemplo, um símbolo matemático, como o parênteses reto, como o parênteses, não é? A raiz quadrada. A raiz quadrada, por exemplo, não é? Inês, quando olhamos para esta bateria de aferição de competências matemáticas, seguramente para ter sido aprovada, ela já foi testada, não é? E por isso mesmo está aqui o Max. Que diferenças é que... Calma, Max, calma. Podes continuar a descansar, que nós já falamos contigo. De que forma é que sente que os alunos foram bafejados pela sorte também, de alguma forma, pelo facto de agora terem este tipo de utensílios que não teriam antigamente? Antes de mais, é assim, bom dia. Antes de os alunos serem bafejados os professores foram primeiro. Os professores e todos os técnicos da área da educação e não só, porque através desta bateria, da sua aplicação a crianças com as supostas inicialmente dificuldades de aprendizagem, conseguimos fazer então a distinção entre dificuldades de aprendizagens simples e então a descalculia. A partir daí, ela avalia os 6 subtipos de descalculia: a verbal, a protognóstica, a gráfica, a léxica, a diagnóstica e a operacional, que são 6 subtipos. E através dela, cada
profissional da área da educação da saúde consegue saber qual dos subtipos é mais evidente na criança. E a partir daí, depois, entretanto, iniciar um programa de reeducação matemática e ser mais fácil trabalhar a dificuldade específica que a criança sente. Ela foi aplicada num total de 150 crianças, inicialmente a 30 para se proceder a uma pré-validação. Houve necessidade, entretanto, de fazer umas pequenas reformulações. Posteriormente foi aplicada a 120 crianças, alunos, desde o 3º ano ao 6º, divididos, primeiro ciclo 60, 3º e 4º ano, segundo ciclo outros 60, 30 para o 3º e 4º, outros 30 para o 5º e 6º ano. Muito bem. Vamos falar com o Max, não Max, é? agora este... Ei, até deu um salto. Max, tu já fizeste alguns destes exercícios? Desse livro não fiz nada. Mas então quais é que fizeste? Fiz, só que não estava em livro. Portanto, estava fotocopiado e, portanto, não estava em livro e por isso ele está Mas a o dizer... professor conhece o Max? Sim, conheço o Max. Ele foi avaliado pela nossa equipa de avaliação e, portanto, onde foi aplicada a bateria, só que como estava em fotocópia e foram apresentados depois os cartões, ele não está a reconhecer. Mas fez esta bateria onde deu, de facto, o diagnóstico de descalculia. Agora é importante dizer aqui uma coisa, é que o Max não tem nenhum problema cognitivo, porque isto é importante dizer-se, não é? Sim. Normalmente as crianças que têm estas problemáticas, seja dislexia, seja descalculia, não têm nenhum tipo de problema cognitivo, não têm problema emocional, porque tudo isso é feito por exclusão, não é? E, portanto, excluindo todas essas partes é que chegamos à parte da bateria, que é a última coisa a ser aplicada. Quando foi aplicada, detectou-se que, de facto, o que ele tem é realmente uma descalculia. Muito bem. Max, quais foram as diferenças que sentiste depois de teres feito estes exames? Tu tinhas algumas dificuldades em matemática, era? Tinha. Sim, mesmo nas aulas de matemática não percebias muito bem a matéria, era isso? Não percebia quase nada. Quase nada. E agora? Agora percebo mais. É? Mas quais são as tuas principais dificuldades? É fazer contas? Sim, a fazer contas e a perceber os problemas. Exatamente. Se calhar o ideal é irmos até ao quadro, como se estivéssemos na escola, exatamente, para percebermos na prática como é que tudo se passa. Rafael. Por exemplo, uma criança que habitualmente faz isto, não é? 343 mais 163, por exemplo. Normalmente há crianças que não conseguem chegar ao resultado, ou porque não conseguem colocar aquele número e vai 1 ou vão 2, portanto, este é um exemplo, como também temos o exemplo de crianças que, ao colocarem a operação, colocam a operação e, por exemplo, se for mais 37, o 37 vem para aqui e o mais vem para aqui. Está ao contrário, está tudo Há crianças que fazem isto também, não é? Depois temos, e isto pertence apenas a um subtipo, que neste caso é a dislexia operacional. Portanto, por isso é que eu falei da importância de diagnosticarmos os subtipos para depois percebermos o tipo de intervenção que vamos fazer. Exato. Depois há outras crianças que têm dificuldade... João, vê lá se consegues fazer esta. Já para ti, João. 1 menos 1, portanto, isto é feito com barras de Cuisenaire, que é o que a Inês tem aí à frente, igual a 0. Portanto, faz isto. Certo? Felicidades. Pronto. O menos 1 é igual a 0. Está Exatamente. certo, não é? Está Mas se certo. eu tivesse aqui igual a 8. 1 menos 1 igual a 8 estava Sim. mal. Estava mal, Estava. certo? Há crianças que não fazem este reconhecimento, ok? Porque não conseguem fazer esta percebi. identificação. Sim. Quando olham para... Portanto, a própria Sim. Se eu fizer, por exemplo, caligrafia, assim, baralham, é isso? e há outros exemplos, se eu fizer 8 menos 8 igual a 14. Como é que eu transformo isto numa operação verdadeira? Só mudando um tracinho. É, tirando... Só mudando o tracinho? Sim. Sim. Um tracinho? Só um tracinho. Então é fácil. Não, não pode. Se fosse 6... É... Se fosse 6... Está quase. Está quase, não está? quase. Está quase. 6, mas agora o mais... Mas aquilo é 8 mais 8? Só mudando um tracinho. Tem de mudar, não tem de retirar, é mudar de sítio. Sim, ou mudar de sítio. Mudar de Quando eu digo sítio. tirar, é mudar de sítio. Utilizá-lo noutro local da operação. Então tira-se ali o tracinho do Ah, igual. não, O Max. Max. Está aqui a chegar à solução. diz lá, Max. Mudamos Diz, Max. É o 6 aí. Aqui. Acho eu. É só tirar o coisa do 6? Mudamos este traço que depois normalmente é feito com material manipulável. Exatamente. E isto é muito Muito importante mais. em matemática. Mas não é um, são 2, por isso é que eu não estava a perceber. É um traço só. Este Não. traço muda daqui E o outro também? e passa Desculpa para lá. aqui. Troca-se. Não, mas Troca. este... Desculpe lá.
E este... Ah, não. Isto é um Está bem. 6. Depois eu sei. Está bem, depois está bem. É mudar daqui para ali. Sim, nós não depois fazemos tinha a avaliação percebido, no pensei que era final, para tirar. Exatamente. Mas olhando aqui para cima desta mesa, porque estamos a falar exatamente do mesmo exercício, O mesmo mas exercício, mas com material manipulável. Exatamente. Como é que é, Inês? Se tivéssemos que... Este é o tipo de material que vocês utilizam também Sim. com os alunos, não é? Primeiro, para além o manipular os materiais é muito importante, porque as crianças, através do contacto direto, conseguem ter uma percepção diferente do que apenas escrever num quadro. Depois, o facto da cor, como são materiais em termos de cor bastante apelativos, facilita depois o trabalho com as crianças. Eles adoram este tipo de material, porque ele é todo colorido. Parece que depois te ensina sem se mexer, não é? Sem se mexer. Podemos pedir que vão construindo os números que nós queremos, para os quais eles têm de resolver a operação. E então eles acham giríssimo, pronto, depois fazem umas construções super engraçadas, brincando com estes materiais. E, portanto, são os mesmos exercícios, mas dessa forma também se memorizam mais facilmente, Sim, não é? sim, porque é manipulável. Claro. Eles mexem, eles tocam, eles jogam com os números, porque depois conseguem ter percepção. Pronto, não encaixo aqui, vou encaixar ali. E esta manipulação é muito, em termos de raciocínio, é muito produtiva para eles. E conseguem depois realizar as coisas de forma mais concreta. Então faça lá um exercício, se faz favor, Inês. Um exercício? Sim. É porque se nós não tornamos isto mais prático, vamos ficar todos na mesma e não é esse o objetivo. Faça lá um exercício Por exemplo, só, se faz favor. só um exercício. Com este tipo de situação? Sim. Sim? Sim, De mas tirar e pôr? Sim. O que é que ele quiser, quais são os exercícios Pronto, que então costumam vamos fazer outra operação. Para já temos feito... Já fizemos... Diga? Não, estava aqui a falar cá para dentro. Pronto. Estamos a falar ao ouvido. Não se cala. Portanto, Mas estes jogos, este tipo de exercícios ajudam os alunos que têm descalculia. Sim, ajudam a fazer uma estimulação neurocerebral, Exatamente. que é no fundo diferente daquela estimulação pedagógica que habitualmente eles estão habituados, não é? Enquanto a Inês vai montando aí, Tânia, se calhar víamos aqui este exercício e agora Então a Inês vá, faz aí vamos a ver. montagem. Por exemplo, este exercício, se eu pedir para retirar, isto é um quadrado, não é? Que é formado por iguais medidas, que neste caso são duas medidas iguais, dois pauzinhos daqueles, das barras de Cuisenaire. Se eu pedir para movimentar ou retirar, neste caso é retirar mesmo, só dois pauzinhos, duas medidas, para formar apenas dois quadrados. Eu aqui tenho 1, 2, 3, 4 quadrados, 5 quadrados, sim. não é? Tenho Então, cinco. se tirarmos estes dois... são dois retângulos, não são dois quadrados. Se eu tirar- Não faz mal, é? Por exemplo, se eu tirar aqui este, Sim. mais este, vamos ficar com dois quadrados. Ou seja, este externo e pois, este exato. interno. Ah, A sim. maioria das crianças com descalculia não faz isto. Tal como não faz outras coisas, como a aprendizagem das horas. Nem nós fazíamos, porque isso assim... Nem as não se- crianças com descalculia, nem nós. Mas pronto, tudo bem. Como a aprendizagem das horas, a questão da numeração romana é dos primeiros sinais quando as crianças entram para o primeiro ciclo. Exato. E depois há sinais no pré-escolar, que são aqueles sinais das crianças que não conseguem sair do abstrato para o concreto. O que é isto? Em que eu digo à criança número 5 e a criança não sabe ir ao concreto do que são 5, não é? Exatamente. Pronto. Portanto, isso são os primeiros sinais no pré-escolar. Portanto, é preciso estar atento logo nessa altura. Não significa que haja aí uma descalculia, porque ela só deve ser avaliada, como qualquer outra disfunção, quando nós damos à criança os instrumentos para a aprendizagem. E isso normalmente termina no final do segundo ano. Mas a descalculia pode ser atenuada, tem cura... A descalculia não tem cura, tal como a dislexia. Nós podemos é reduzir o grau, passo o pleonasmo, de gravidade da problemática, não é? Com reeducação nós conseguimos lá chegar. Muito bem. Só para terminar, Inês, que exercício é esse que temos aí então? É idêntico ao que o Rafael já fez, Exato. com outros tipos de algarismos. E agora preciso de uma é solução. daqui para esse, isto é- Não, está ao contrário. Então Quer é daqui, toque? 7... 7 menos 1 igual a 2? Está mal. Está mal. Então Tá. qual seria a sua proposta para a solução? Temos que alterar os pauzinhos. Sim. É? É. Fazer uma alteração. Então é assim, 1 mais 1. Certo. Olha, muito bem. Max, muito obrigada. Foi incrível, Max. Estás completamente. Inês, obrigada também. E Isto professor é Rafael, maravilhoso, obrigada isto por é terem vindo. maravilhoso. Os professores que quiserem aquele livro, A Bateria de Aflição de Competências, podem adquiri-lo. Podem, por e-mail, matemáticadificuldades@gmail.com ou então via Facebook, Dislexia, Dificuldades, Aprendizagem. Muito bem, portanto é muito fácil. Muito fácil. Muito obrigada obrigado, por terem Rafael. vindo. Muito Feliz obrigado. Natal aos Obrigado. três. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Espera lá, Max.
Não se foi embora ainda. Vamos à música! Com os solitários!